Bom dia, turma. Hoje nós vamos iniciar o módulo 4 com vocês, a partir da página 101, página 100, né? E a matéria inicia na página 102. Hoje a gente vai ver ideia de função. Por quê? Mais pra frente, a gente vai estudar a função de todas as formas, tá? Então, antes disso, antes da gente entrar em função, a gente precisa te mostrar a ideia de função. O que é uma função? Por que usar uma função, tá? Aí na página 102 tem um texto dizendo que estudamos anteriormente que uma grandeza é algo que pode ser medido ou contado. Existem situações que envolvem mais de uma grandeza. Quando a alteração de uma grandeza leva à alteração das outras, ou seja, das demais, modificando seus valores, pode estar presente a ideia de função. Aí abaixo ele mostra 3 exemplos. Um exemplo: a medida do perímetro de um hexágono regular é calculada em função da medida do seu lado. Segundo exemplo: a quantidade de água desperdiçada por uma torneira é determinada em função do tempo que ela permanece gotejando. Terceiro exemplo: o valor da fatura de energia elétrica é calculada em função do consumo no mês em quilowatts. Tá? São exemplos vívidos que a gente já conhece, né? Uma coisa altera a outra. Então, se eu ficar muito tempo no chuveiro, eu sei que eu vou pagar uma conta de luz mais alta, certo? Por aí vai. Aí mais embaixo do exemplo tá assim: agora vamos analisar a situação a seguir. O posto de combustíveis em que Júlia está abastecendo cobra R$3 pelo litro de etanol. Enquanto o frentista abastecia seu carro, ele observava os números que apareciam na bomba de combustível. Aí embaixo tem o desenho do frentista abastecendo o carro e o quadro mostrando a quantidade de litros, né, de etanol que está abastecendo e, consequentemente, o preço que a Júlia vai pagar. Aí do lado está assim: podemos construir um quadro que relaciona o total a pagar em reais e a quantidade abastecida de etanol em litros. Note que o total a pagar depende da quantidade abastecida de etanol, e para cada litro de etanol existe um e apenas um total a pagar. As funções representam relações de dependência, ou seja, a quantidade de dinheiro que eu vou pagar depende da quantidade de litros que eu vou abastecer. No caso dessa situação, dizemos que o total a pagar é uma função da quantidade abastecida do litro de etanol. Tá, professora? Eu sei que se eu colocar 1 litro eu vou pagar R$3, se eu colocar 2 litros eu vou pagar R$6, se eu colocar 3 litros eu vou pagar R$9 e por aí vai. É só multiplicar por 3, isso é óbvio. Porém, a função afim nada mais é do que uma coisa óbvia, uma coisa que você vivencia, porém em termos matemáticos, tá? Agora, lá na página 103, ele mostra a parte matemática, tá? A sentença matemática referente à função. Vamos lá, então. Aí mostra: na situação apresentada na página anterior, o total a pagar em reais é a quantidade de etanol abastecida em litros. São as variáveis. Podemos classificá-las como variável dependente e variável independente. No exemplo, o total a pagar é a variável dependente, pois depende da quantidade abastecida. E a quantidade de etanol é a variável independente, pois pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero. Indicado por X a quantidade de etanol abastecida em L e por Y o total a pagar, podemos escrever uma fórmula para representar a relação entre essas variáveis. Então, o que ele disse? Que existe uma variável dependente e uma variável independente. A variável dependente é a que muda, tá? Então, ela vai mudar de acordo com a minha variável independente. No meu caso, a variável independente é a minha parte do etanol. Por quê? A quantidade de etanol no meu caso, R$3. Então, ela não vai mudar. O litro vale R$3. Isso não muda. Agora, a quantidade de litros muda. Por quê? Não é sempre que ele vai abastecer 1 litro. Então, de acordo com o litro,
eu vou saber a quantidade que eu vou pagar, tá ok? Então, é isso. Variável dependente, variável independente. Então, vamos lá. Ele chamou y de o total a pagar, x da quantidade de etanol e o R$3 que é o preço fixo, tá? Que é o preço de cada litro. Ok. Foi, professora? Entendi. Tá bom. O y é o dinheiro que eu vou pagar, o total. O x é a quantidade de litros de etanol e o 3 é o R$3 por litro. Agora está escrito assim. Essa fórmula é chamada de lei da função. Quando eu escrevo uma função dessa forma, ela é chamada lei da função e descreve a relação entre as variáveis x e y. Também podemos usar a notação f de x. Por que f de x? Quando a gente chama algo de função, eu também posso dizer que é f de x. Por quê? Se lê f de x, é como se fosse uma função em relação a x, tá? No lugar da variável independente y. Então, você pode escrever uma função dessa forma. Ou escrito y igual a 3x, ou f de x igual a 3x. Não está errado, tá? Aí, mais abaixo tá assim. Calculando, por exemplo, o valor total a pagar por 35 litros de etanol. Então, eu sei que o x é a quantidade de litros. Então, eu vou substituir o x por 35, tá? Se o f de x é igual a 3x, no lugar do x dentro do meu parêntese, eu vou colocar 35, tá? Então, é o f de 35, quando eu assumo que 35 é a quantidade de litros que eu vou usar. Então, eu vou fazer o cálculo. 3 vezes 35, que dá 105. Então, quando eu encho o meu carro com 35 litros de etanol, eu pago R$105. Agora, a representação gráfica. Eu posso fazer a representação da função por meio de uma tabela, de uma fórmula ou de um diagrama. A fórmula já foi mostrada para vocês no quadrinho azul acima desse texto. E agora nós vamos mostrar diagrama e gráfico, tá? No diagrama, a parte A é a parte que assume a quantidade de litros e a parte B é a forma que assume o dinheiro, o meu total a pagar. Aí está escrito embaixo. No diagrama A representa o conjunto das quantidades abastecidas de litros de etanol e B representa o conjunto dos totais correspondentes a serem pagos, que eu acabei de dizer. Assim como na tabela estão representadas as correspondências entre apenas alguns valores, mas podemos atribuir qualquer valor maior ou igual a zero para x e obter um valor correspondente para y. Então, gente, isso aqui é só uma demonstração. Lógico que tem infinitos valores, mas você não vai colocar todos eles. É só para representar a função. Agora, o gráfico ao lado, eu preciso de pares ordenados para fazer essa comparação. Por quê? Como a gente está num plano cartesiano, eu preciso marcar o x, né? E o y também. Aqui ele chamou o eixo x de quantidade de litro de etanol e o eixo y indica o total a pagar. Então, eu vou lá. Quando eu encho 1 litro, eu pago R$3. Então, eu vou no 1, no eixo X, marco 1. No 3 do eixo Y, marco ele. Quando eles se unem, né, eles formam um ponto que representa 1 litro R$3. E por aí vai. O 2 liga com 6, o 3 liga com 9, o 4 liga com 12 e por aí vai, tá bom? Quando eu marco esses pontinhos, né, unidos à quantidade de etanol com o preço que eu pago, ele dá um segmento. Quando eu vou unir esses pontos, que são os meus pares ordenados, ele vai dar uma reta. Essa reta é a função referente ao abastecimento de etanol. Aí aqui embaixo está escrito: o gráfico da função é o conjunto de todos os pontos correspondentes aos pares ordenados, ou seja, o x e o y, tais que y é igual a f de x. Vale lembrar que, nesse exemplo, não há valores negativos para x, e entre os pontos marcados no gráfico existem infinitos outros. Por que não existem valores negativos? Não tem como você carregar
menos 1 litro de etanol, né? Não tem como você abastecer menos 1 litro. Você chega no posto e fala, me coloca aí menos 2 litros de etanol. Não tem como. Por isso que aí ele não assume valores negativos, tá ok? Então, galera, por hoje é só. O vídeo referente a essa matéria, ele vai estar linkado no YouTube, né? A gente vai passando para vocês de acordo com as aulas. E as atividades são referentes ao livro. Eu vou colocar indicado para vocês quais tem que fazer. Na página 104, ainda, ela tem uma parte bem pequenininha falando da função de x relacionada com o valor de y, o gráfico das coordenadas e a maneira prática de imaginar o traçado do gráfico. Porém, isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então, eu não vou colocar essa parte agora. Mas é isso por enquanto. Boa aula, tá? E qualquer dúvida pode chamar que eu vou estar aí para tirar a dúvida de vocês. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.